Saúdo a todos na paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto homilética. Já falamos na primeira aula sobre alguns assuntos que eu gostaria de relembrar aqui, para a gente poder entrar rapidamente na nossa aula de hoje. Na aula passada nós falamos sobre retórica, falamos sobre o que é a arte de falar bem, sobre a oratória, que é o discurso com componente emocional. Falamos sobre dialética, que é você falar buscando a conciliação. Falamos sobre carisma, falamos sobre erros comuns. São vários erros que nós precisamos identificar e evitar quando estivermos falando em público. E hoje nós vamos dar continuidade a mais alguns assuntos. Eu agradeço desde já a sua atenção e esse privilégio de poder estudar nesse seminário para obreiros da nossa Convenção Nacional das Assembleias de Deus Pendão Real, juntamente com o Ministério da Assembleia de Deus e Ministério de Jeová Jiré. Então eu queria passar direto aos assuntos aqui. Fica conosco e vai nos acompanhando aí. Na aula 1, nós falamos sobre determinados assuntos, principalmente sobre alguns erros a serem evitados, e um deles que eu me lembro que nós citamos aqui era a respeito do medo de falar em público. Então é mais ou menos isso como nos mostra a figura, quando a pessoa ela se vê diante de uma plateia e a vontade que tem é esconder o rosto, não quer ser visto por ninguém. Ele se torna o centro das atenções, e isso, de certa forma, cria assim, uma barreira, um obstáculo. Mas o importante é que, quando você tem a palavra, você precisa ser autêntico, precisa falar de si mesmo. Isso eu já comentei com diversas pessoas, que, em primeiro lugar, você precisa estar seguro do que você tem a transmitir. Não importa quem esteja à sua frente, fazer de conta que você não está vendo ninguém. Você está transmitindo uma informação e essa informação é verdadeira, essa informação você pode comprovar e você está seguro do que está falando. Quando alguma coisa não acontece e falta meios, é interessante também que você faça uso de alguns meios auxiliares. Então aqui mostra, por exemplo, que a mulher ela faz uso aqui de umas informações escritas, e ela vai lendo, à medida que vai falando, vai lendo, não tem problema nenhum. Você também, isso aí é muito útil também para te ajudar na elaboração da sua mensagem. Ok? Também tem aquela situação em que, quando você está falando assim a uma pequena plateia e que você percebe que precisa convencer alguém daquela sua mensagem, Então a típica reunião em que uma pessoa vai fazer uma apresentação, de um assunto qualquer, e tem ali aquele grupo de pessoas ali te observando, te olhando e procurando saber, verificando os detalhes, e você cria assim um certo embaraço, Mas é preciso dominar o assunto e ter certeza daquilo que você quer falar, da mensagem que você quer transmitir, e que você está plenamente convicto daquilo que tem a transmitir. Podemos citar o caso de Jesus, por exemplo, que é o nosso maior exemplo, Quando ele falava às multidões, ele tinha total e plena segurança do que estava falando, porque ele não falava de si mesmo, A mensagem que o Senhor transmitia era falando a respeito do Pai, transmitindo a mensagem de Deus, aquilo que o Senhor lhe dava a transmitir às pessoas. Então a multidão se aglomerava e Jesus ele era sereno em transmitir tudo aquilo que era da vontade do Pai Celestial. Então isso aí é também uma boa dica para que, quando nós estivermos falando, você saiba que não está falando, a mensagem não é sua, a mensagem é de Deus. E sendo de Deus, você pode falar tranquilamente, seguramente, e ninguém vai te dizer que você está errado, ninguém vai
te incomodar, porque você está transmitindo uma mensagem que vem de Deus, uma mensagem que vem do Pai. Outra situação também, me lembro aqui de Jesus, quando ele falava, por exemplo, aos doutores da lei. Ele era um menino, os doutores estavam esperando, né, saber do que vinha daquele menino, por qual a origem daquela sabedoria, como ele falava daquele jeito. Então eu fico imaginando, né, como é que seria, né, com que autoridade que uma criança se coloca diante de pessoas adultas para transmitir uma mensagem e ele não se intimida, ele não se incomoda com as pessoas que vão ouvir. Deixa eu aproveitar esse exemplo de Jesus para citar para você assim, fazer uma colocação. Imagine você que você é uma criança também, que você tenha alguns irmãos, 2 ou 3 irmãos, e a sua mãe te dá uma missão. Você vai lá e transmite, fala para os seus irmãos que eles estão todos de castigo. Fique imaginando essa situação. É mais ou menos assim, você chega diante dos seus irmãos, olha, vim aqui avisar que para vocês que a mamãe mandou dizer que está todo mundo de castigo. Você não vai se intimidar em levar essa mensagem, levar essa informação. Por quê? Porque você está falando em nome de outra pessoa que tem autoridade. A autoridade é de quem falou e não sua. Então assim também, Jesus, ele não tinha nenhum menor problema em falar diante dos doutores, porque a autoridade com que ele falava era a autoridade vinda do Pai. Então era maravilhoso ouvir a sabedoria de Jesus, porque ele tinha plena convicção de que aquilo que ele falava vinha do Pai Celestial. Meu irmão, minha irmã, eu preciso de falar também a respeito de, durante a exposição do sermão, para que você pense um pouco na organização das ideias. Então, é mais ou menos assim, todo discurso, todo sermão, ele deve ter Você pode até fazer um esboço, se achar necessário. Nesse esboço você coloca ali na ordem o assunto que você deseja falar. Todo assunto ele deve ser iniciado com uma introdução, um título, onde você dá uma ideia inicial sobre o que pretende falar. Depois vem o corpo da mensagem, e nesse corpo da mensagem você vai fazer entregar toda a mensagem propriamente dita, e não esquecendo que depois você sempre vai encerrar com uma conclusão, e essa conclusão ela é interessante, que ela tem assim um aspecto de desafio, né, que leve o ouvinte a tomar uma atitude. Toda mensagem ela sempre cobra do ouvinte que ele tome uma posição, que ele tome uma atitude. Se alguém não entender dessa forma, é porque não entendeu a mensagem. Toda mensagem, ela requer do ouvinte uma resposta àquilo que ela ouviu, né? Então essa resposta, ela é em forma de atitude, é em forma de ação, né? E isso deve ser buscado na conclusão do seu sermão. Existe também uma preocupação que nós precisamos ter, de manter a fidelidade da mensagem ao texto que foi usado como referência. Tá? Então, toda vez que você vai trazer uma mensagem bíblica, né, você vai fazer uma referência através de um texto bíblico, e você tem que tomar muito cuidado para não ser prolixo. O que é a pessoa prolixa? Prolixo é aquele que começa a falar de um assunto e ele dá uma volta ao mundo e vai enchendo de linguiça, né, digamos, me perdoe aqui o termo, né, aquele assunto, vai falando de outras coisas que não tem nada a ver, e no final das contas chega um momento que ele não sabe nem onde está, né, não sabe nem onde pretende chegar, porque o assunto ele se abre assim num leque e vira uma verdadeira salada, né, e a pessoa não tem assim um tema central. Então é importante que você faça uso da referência bíblica, do texto, e que a sua mensagem esteja voltada para o texto que foi escolhido.
Bom, ainda falando sobre texto, eu quero lembrar também, esse assunto se encontra também na nossa apostila, que já foi distribuída, que o tema do texto, o sermão, ele pode ter, ser apresentado de 3 métodos diferentes. Tá? Então, o primeiro método seria um método temático. Tá? O que seria um método temático? É quando você escolhe a sua mensagem baseado num tema. Tá? Então, você escolheu o tema e dentro daquele assunto, dentro daquele tema, você pode usar diversos textos como referência, desde que não fujam àquele tema. Ou seja, você mantém o foco no assunto, no tema que você escolheu, e dentro desse tema você faz uso, né, de referências bíblicas, pode ser até referência externa, desde que não fuja ao tema escolhido. Então isso aí é um método de exposição de sermão considerado temático. O segundo método que você vai observar, você começa a observar os seus pastores, aqueles que expõem a palavra. O segundo método seria o textual. O que seria esse método textual? É diferente do temático, porque o textual, o pregador, ele faz a leitura de um texto bíblico, e dentro daquele texto bíblico, ele se mantém fiel ao texto. Tá? Então ele não foge, não vai para outros temas, ele não vai para outras explicações, ele fica assim, passo a passo, seguindo a mensagem que se encontra naquele texto que foi lido. Então, eu não vou citar nomes, mas à medida em que eu falo isso, é provável que você se lembre de algum pregador, de algum mensageiro, que faz a leitura do texto e vai passando ali, versículo por versículo, passo a passo, trazendo a mensagem e a informação dentro de cada texto particularmente. Ou seja, esse é um método de exposição de sermão considerado textual. Ele se mantém fiel ao texto que foi lido. E o terceiro método, que nós vamos encontrar também, utilizado por diversos mensageiros, inclusive por Jesus, eu vou citar aqui já, seria o expositivo. Então, o expositivo, ele pode fazer uso de uma história, ele vai contar uma história, ele vai contar uma experiência vivida, ou ele vai contar uma parábola, que não deixa de ser uma história também. Então você vê que, seguindo sempre o nosso maior exemplo, né, que é Jesus, ele fez uso desses 3 métodos, ele fez uso. Né? Então, falando particularmente aqui sobre esse método expositivo, Jesus falava sempre em parábolas. Né? Em muitas ocasiões, quando alguém não conseguia entender a mensagem de Jesus, ele usava esse artifício, né, de trazer assim, uma parábola, que é uma história, eu vou dizer assim, é uma história paralela, que leva você a entender uma verdade contida naquela parábola. Então, é um tipo de sermão também, né, de método expositivo, e que, se for utilizado com sabedoria, vai trazer um resultado muito positivo. Ainda falando sobre a pessoa que traz a mensagem, eu queria que você pensasse um pouquinho também, que para a gente se situar, né, que no mundo em que nós vivemos hoje em dia, existem mensageiros e mensageiros, pregadores e pregadores, né? Parece que as igrejas, de um modo geral, está ficando a cada dia que passa mais fora de moda a figura daquele líder carismático, que ele seja o homem, assim, deixa eu dizer dessa forma, assim, o homem cheio do poder, cheio da unção, cheio da verdade. Está ficando meio em desuso. Por quê? Porque as pessoas, de um modo geral, elas estão esperando receber e ouvir uma mensagem vinda de Deus. Aí você entra para uma igreja, você se senta para ouvir um mensageiro,
E quando você recebe desse mensageiro apenas informações dizendo você tem que fazer isso, essa é a verdade, esse é o caminho, não que isso não seja bíblico, né? A própria palavra de Deus, né, Jesus Cristo nos diz em João capítulo 14, versículo 6 em diante, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele dá uma mensagem direta e positiva falando sobre a verdade, mas Jesus, né, eu não posso o tempo todo trazer informações assim prontas desse tipo, assim, verdade sendo colocada de forma impositiva. Com o tempo, né, cria uma certa barreira, um certo obstáculo, em que vai chegar um momento em que algumas pessoas não vão mais querer ouvir aquela pessoa, porque tudo que ela fala já é decisão, já é verdade, já é o certo. Então, digamos assim, só essa pessoa aí que é certa, ainda que ele seja digamos assim, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas é só ela que fala a coisa certa, só ela que tem a verdade, ninguém mais conhece verdade nenhuma. Então, nesse sentido, eu quero te deixar refletir numa técnica que Jesus usava o tempo todo. Nosso grande exemplo sempre será Jesus, né? Então, uma técnica que Jesus usava e que nós precisamos aprender com o mestre. Jesus era mestre em fazer perguntas. E o que é uma pergunta? Pergunta é quando uma pessoa tinha um determinado problema, ela tinha uma situação difícil, né? Que ela queria, às vezes, até afrontar a Jesus, até testar Jesus de alguma forma, e Jesus não confrontava a pessoa diretamente, ainda que ele tinha toda a autoridade, ainda que ele tinha todo o poder, mas ele não dizia simplesmente para a pessoa do tipo assim, cala a boca que eu estou falando. Não era assim que ele falava. Jesus, ele fazia perguntas. Então, as perguntas de Jesus eram tão cheias de sabedoria, eram tão diretas no ponto onde as pessoas precisavam, em que algumas vezes as pessoas ficavam sem resposta. Ou quando muito, né, ficava assim, totalmente desfocada, ela saía daquele ponto onde ela estava e via que o assunto ele corria para uma outra direção. Então a pergunta de Jesus, ela tirava o ouvinte do seu foco errado e trazia para o foco real e verdadeiro, onde Jesus queria que ela ficasse. Então nós precisamos aprender isso com Jesus, né? Quando entregamos uma mensagem, essa possibilidade de você desafiar o ouvinte com uma determinada pergunta, fazendo com que o próprio ouvinte ele receba, não de você, mas receba do Espírito Santo. E receba do Espírito Santo através da sua própria consciência, para que ele chegue às suas próprias conclusões. Nós estamos agora já caminhando já para o final dessa aula, falta pouco. Hoje nós não vamos, essa aula não será muito extensa como foi a primeira, nós vamos procurar ser um pouco mais objetivos. E eu queria citar aqui agora o exemplo do apóstolo Pedro, por exemplo. O apóstolo Pedro, ele foi uma pessoa que, se você conhece um pouquinho da história dele, você vai ver que ele era um discípulo de Jesus, que ele poderia ser assim alvo de crítica, nossa, o tempo todo. Ele foi reprovado durante boa parte, né, da sua convivência com Jesus. Ele negou a Jesus, ele duvidava de Jesus, ele, ao mesmo tempo em que ele estava sempre ao lado de Jesus, sempre aprendendo com o Senhor. Ele não tinha, até um certo ponto, ele não tinha capacidade nem autoridade para falar como Jesus falava. E talvez, por esse motivo, ele tenha se sentido intimidado, né, diante de uma plateia, logo depois da morte de Jesus,
Quando perguntaram para ele, né, você também é um dos discípulos, é um deles? E Pedro disse, não, eu não conheço Jesus, nem o conheço. Então ele mostra ali a sua insegurança, né, a sua incerteza. Ele não tinha autoridade para afirmar naquele momento que sim, ele era um discípulo de Jesus. Mas depois de receber a unção de Deus, receber a capacitação de Deus, Pedro era uma nova figura. Tu vê que ele, na primeira pregação, foram 3.000 almas que se renderam ao Senhor. Na segunda foram 5.000. Então, quando nós temos a consciência de que estamos falando em nome de Deus, recebemos a unção vindo da parte de Deus, já não é você que está falando, você é apenas um intérprete, está sendo uma pessoa usada por Deus para levar a palavra do Senhor. Então, é dessa forma que devemos entender e conduzir o nosso sermão. Meu irmão, e antes de nós encerrarmos, eu queria mais uma vez te agradecer pela sua atenção, pela sua paciência, lembrar de que nós, na última aula no último encontro, né, nessa parte de homilética, cada um dos irmãos terá a oportunidade de fazer a apresentação de um sermão, serão apenas alguns minutos, nada de absurdo, né? Todo mundo vai ter condições de falar alguma coisa. Se você não tiver muita confiança para falar, mas eu creio que você, por ser um servo de Deus, eu deixo já uma dica para você. Conforme diz um determinado hino da harpa cristã, você pode dizer, por exemplo, assim, antes, eu era um pecador, eu andava sem Jesus, eu não tinha esperança, eu não conhecia a luz de Deus, mas hoje eu sou remido, né? Cristo me salvou, né? Hoje eu sou uma nova criatura e hoje eu posso falar para você da minha experiência com Deus. Pronto, fala da sua experiência com Deus. Quer pregação melhor, mais impactante do que essa? É você falar da transformação que esse encontro com Jesus ele proporcionou à sua vida. Tem muita gente sofrendo e querendo, desejando ter essa alegria e essa paz que você tem. Então é isso que nós vamos transmitir às pessoas, né? Então aproveite a sua oportunidade, seja mais um mensageiro, um poderoso mensageiro, mensageira de Deus para levar as boas novas da salvação, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, tá? E você não tenha timidez não, fale aquilo que Deus colocou no seu coração, seja autêntico e Deus vai te abençoar. Fica com Deus.